Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem à vontade, por favor, alguns minutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um convite que nosso Senhor Jesus Cristo faz. A parábola do joio pareceria que é mais fácil de dizer alguma coisa sobre ela, porque nosso Senhor Jesus Cristo próprio explica. Tem parábolas que é necessário fazer um esforço de interpretação, tem que ver o que ele quis dizer, qual era o contexto. Mas a parábola do joio, nem os apóstolos entenderam. E quando nosso Senhor Jesus Cristo estava em casa, eles perguntaram: tá bem, se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse hoje aqui, e os apóstolos perguntassem: Senhor, explica-nos a parábola do joio, o que ele diria? Ou se nós fôssemos mais concretos: Senhor, aplicai a parábola do joio para os nossos dias, o que ele diria? Em primeiro lugar, seria necessário aplicar essa parábola à nossa vida, porque cada um de nós é um trigo que nosso Senhor Jesus Cristo plantou. Santo Inácio de Antioquia tem uma expressão magnífica, lindíssima, que quando ele foi ser martirizado, ele dizia que ele queria ser trigo de Cristo e queria que as feras o moessem como se moe o trigo para fazer o pão. Cada um de nós é esse trigo que em certo momento vai se tornar o pão de Deus, como dizia Santo Inácio. Cada um de nós é o trigo. Agora tem o inimigo. Tem muitos inimigos. Sobretudo, o inimigo tem muitos servidores. Alguns agem com consciência, como o nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui, são os que fazem os outros pecar, fazem por maldade. Existe isso. Está claríssimo aqui. É mais fácil a gente levar a vida fechando os olhos para os lados difíceis. Então, dizer que todo mundo no fundo é bom. No fundo, todo mundo tem bom coração. Ninguém tem maldade mesmo, assim, maldade não existe. Olha, não é o que está dito aqui. São aqueles que foram colocados pelo maligno e que fazem os outros pecar. Existe a maldade. Existe. E muita gente que está ouvindo isso aqui já experimentou isso. Então nós precisamos ter os olhos abertos, porque nós temos responsabilidade sobre o nosso trigo. E a gente que vive para colocar joio no nosso trigo. Como é que alguém vai colocar joio no nosso trigo? Muitas formas. Pode ser uma risada. Muita gente muda de caminho por causa de uma risada de um amigo. A pessoa está íntegra na fé, recebe graças, de repente, você não faz tal coisa que todo mundo faz, você é louco. Que ridículo. Depois ouve que estão comentando pelas costas, como é difícil suportar uma dessas. É o joio. E o pior é que se a pessoa não toma a reação certa na hora, ela nem vai perceber, mas aquele joio vai crescendo. E só vai dar frutos daí a 1, 2 anos e a pessoa nem se lembra mais, porque ela está insegura na fé. Foi uma risada da qual ela se esqueceu. Mas o coração guarda mais coisas do que a memória. E a gente tem que tomar um cuidado enorme com o que nos dizem. Cuidado enorme. Se nos dizem algo contrário à fé, na hora. Pode ser que não seja hora de dizer para a pessoa na hora, mas no meu interior, não aceito. Não me venha colocar joio no meu trigo. Não aceito. Tá bem. Nós temos responsabilidade sobre outros. Quem é pai, quem é mãe, tem que ver se ninguém coloca joio no meu filho. E como seria trágico que os pais coloquem joio no filho? Pior que existe. Nós sabemos que isso existe. Só que é uma outra realidade para nós considerarmos, que é o inverso. Há muito joio por aí. E nós temos a capacidade
com a graça, com a força de Nossa Senhora, de nós colocarmos trigo no joio. E isso acontece quando nós temos uma convicção firme a respeito da nossa fé. A pessoa está firme no caminho do pecado, andando mal, fazendo mal para os outros, desonesto. Um dia chega uma pessoa íntegra para ela e diz: isso está errado, preste atenção. A pessoa na hora pode ficar uma fúria. Você está errado, por que você está me dizendo isso? Deixa eu em paz. Nós plantamos o trigo ali. Aquilo vai trabalhar, depois de um tempo a pessoa cai em si. Nossa, que loucura, que loucura. Outro cuidado que nós temos que ter em relação a nós: nunca frequentar lugares onde haja joio. Como um católico pode buscar, seja consolação, seja sucesso, seja qualquer outra coisa, através de meios que não são a oração? A oração diante de Deus, diante de Nossa Senhora. Vai buscar outros métodos estranhos. O quê? Um católico? Mas me disseram que não tem problema nenhum, porque mais ou menos todas as religiões são verdadeiras. Não é o que o nosso Jesus Cristo diz aqui, não. Não vem ao caso agora falar sobre religião, o que é, que não é o tema do sermão. Mas que existe erro e existe verdade, isso é evidente. Que existe demônio e existe anjo, está aqui no Evangelho. Que existe mal e existe bem, que existe inferno e existe céu, isso está claríssimo aqui. E quando nós buscamos um lugar que não é de Deus, mas é do maligno, para qualquer finalidade, é um trigo que a gente já planta grande. E às vezes dá certo por um tempo, às vezes dá certo. Só que o demônio sempre se vinga do bem que ele faz. Quando ele já tem a pessoa nas mãos, ele é ruim, ele é maldoso. Ele vai querer ver aquela pessoa sofrer, porque ele é infeliz e ele quer que todo mundo seja infeliz como ele. Ele é o revoltado da história, ele é o fracassado da história e não pede perdão, não quer pedir perdão. E ele quer que nós sejamos assim. Então nunca procurar nada que não seja a oração para obter o que nós precisamos. É o joio. Cuidado. Mas agora, mais do que tudo, nós temos aqui uma realidade que nosso Jesus Cristo abre diante dos nossos olhos e que é muito pouco considerada, mas que é importantíssimo nesse século XXI, nesse ano 2020. Nós estamos dentro de uma luta de homens bons e homens maus. Mas nós estamos no meio de uma luta entre os anjos e os demônios. Antigamente, havia, nos antigos cristãos, antigos católicos, havia uma instituição que era a cavalaria, que foi feita para defender a fé, defender os lugares santos. É uma coisa muito polêmica, mas que a gente tem que analisar segundo o contexto da época. Era outra época, outra mentalidade, outro meio de defender a fé. Hoje em dia, seria o caso de ressuscitar a cavalaria armada para defender a fé? Não adiantaria nada. Não adiantaria nada. Porque o nosso grande inimigo hoje em dia é uma humanidade que se deixou influenciar pelo joio do demônio. E para agir contra o demônio, não adianta espada, não adianta arma, não adianta nem bomba atômica. O que nós precisamos é dos anjos. Nós precisamos formar um só com os anjos. Nós precisamos lutar junto com os anjos. E se algo metafórico se poderia chamar hoje em dia, seria uma cavalaria angélica. Nós formamos um com os anjos para ir por esse mundo, não ceifando nada concretamente, mas nós vamos para esse mundo recolhendo o que existe de trigo, animando o trigo, regando o que é trigo, avisando: tomem cuidado com o joio, tomem cuidado com as promessas que o demônio faz, é tudo mentira, abramos os olhos. Tudo isso é um castelo de fumaça que se esvai num sopro, num vento, numa brisa. O mundo de hoje, que parecia fortíssimo, bastou uma coisinha minúscula, microscópica, para abalar toda a humanidade. Bilhões de pessoas abaladas por causa do que aconteceu. Essa é a força do mundo. Essa é a força
do que o demônio construiu. Os anjos não. Os anjos, eles vêm sustentando os bons ao longo de toda a história. E a maior prova, talvez seja exagerado, das maiores provas da existência de Deus é o fato de existir bom no mundo ainda. Porque é tanta força que o mal adquiriu que não existe milagre maior do que haver gente com fé no mundo de hoje. Mas isso é papel dos anjos. E se nós queremos perseverar hoje em dia, se nós queremos ser fiéis hoje em dia, se nós queremos ser apóstolos desses tempos nos quais nós vivemos, nós devemos ter uma união com os anjos como nunca houve na história. Nós devemos ser os maiores devotos dos anjos que já houve. Rezar os anjos, rezar São Miguel, rezar São Gabriel, rezar São Rafael, rezar o nosso anjo da guarda, pedir o auxílio deles, pedir aos anjos que a gente nem sabe o nome, pedir aos anjos que nós não conhecemos: anjos, por favor, me ajudem, estou numa tentação daquelas. Alguém me faz uma proposta má, vamos fazer um negócio injusto, desonesto. Meu anjo, por favor, me ajude, impedi-me de fazer essa loucura, porque eu sei que depois vai dar errado. Depois o que virá vai ser remorso, não vai ser alegria, nem satisfação. Alguém me convida para um mau caminho, meu anjo, dai-me força, dai-me a graça de não deixar esse joio entrar na minha alma. Então, o grande convite que a liturgia de hoje nos faz é de, junto com os anjos, tomarmos cuidado com o joio. Não sozinhos. Sozinhos nós não podemos nada. Nunca a humanidade pôde. Mas agora, no século XXI, a necessidade que nós temos dos anjos é absoluta, como o ar que a gente respira. Temos que estar unidos a eles. Eles são nossos irmãos, eles são nossos companheiros. Eles estão como que torcendo por nós. Por favor, vão para frente. Não fazem ideia do que espera do outro lado, é uma maravilha. É tudo mentira o que prometem de alegria. A risada dessa gente que fala contra a fé é tudo vã. Depois eles vão chorar e ranger os dentes por toda a eternidade, como está aqui no Evangelho. Então, unamos-nos aos anjos. Vamos pedir nessa missa, eu vou pedir especialmente por todos, que recebam uma graça de devoção aos anjos intensa, no fundo do coração, que mude a vida, de tal forma que nós aprendamos a ouvir as inspirações deles. Eu dou um exemplo apenas para terminar, que aconteceu com o Monsenhor João, nosso fundador. Um dia, ele estava fazendo uma viagem de carro, isso faz muitos anos já, deve fazer uns 15 anos mais ou menos. Estava fazendo uma viagem de carro longa, devia ter uns 200 quilômetros de viagem. Em certo momento, a uns 50 quilômetros, já uma distância considerável, ele disse para o motorista: para o carro que eu estou com uma impressão má. Aí o motorista: não, mas está tudo em ordem, está tudo tranquilo, a gasolina está bem, está tudo funcionando perfeito. Não, para o carro, tem alguma coisa errada. Disse: não, mas não é melhor esperar um posto? Não, para agora no acostamento. O motorista seguiu, tem experiência aqui, Monsenhor João é uma pessoa muito fiel à voz da graça, parou no acostamento, foram verificar as rodas dos carros. Duas das rodas, as rodas de trás, estavam todas desparafusadas. Como é que aconteceu isso? O inimigo aqui, ó, o mesmo inimigo. Alguém foi lá, tirou para que houvesse um acidente. Depois ele explicou: Monsenhor João, como é que o senhor descobriu? Se eu senti uma inspiração do anjo. Senti, e era tão forte que eu tive que mandar parar o carro. Então os anjos nos falam: vamos pedir a graça de ouvi-los, a graça de ser fiéis ao que eles dizem, aí nossa vida vai mudar. E por todas as intenções também que tenham, vamos rezar agora nessa Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser.